Oi, gente! Segundo dia de esquenta da jornada. Vamos entrando. O pessoal que for entrando vai clicando no coraçãozinho para espalhar aí a live para todo mundo. Porque quando você manda o coraçãozinho, o Instagram entende o quê? Interessante. Essas meninas estão falando uma coisa que preste. Aí começa a espalhar. Então vamos entrando, galera. Tema de hoje, então a gente vai falar aí quanto comer para emagrecer, né? Porque o que acontece? A gente fica meio perdido, né? A gente escuta muita coisa por aí, a gente vive num boom de informação onde a gente não sabe exatamente ali o que de fato fazer, né? Às vezes a gente até fica meio perdido, assim, do tipo, tá, eu sei que eu tenho que comer tal coisa para emagrecer, mas eu faço isso e não funciona. E será que eu tô pecando aí nas quantidades? O que será que tá acontecendo? Porque ontem a gente já entendeu aí, então, que às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certinho, mas a gente tá caindo nas pegadinhas ali da indústria, né? Então tem esse ponto. E agora o ponto de quantidade, porque o que acontece? De novo a história do déficit calórico, né? Não sei quem espalhou isso pro mundo, não deveria... Se não tivesse espalhado essa história aí do déficit calórico, a gente não tinha feito tinha interpretado tantas coisas erradas aí, né? Então o que acontece? A gente tem que entender que sim, o processo de engordar e o processo de emagrecer tem a ver com a quantidade ali que a gente ingere, mas no sentido de a gente acaba excedendo muito o que o corpo precisaria, né? Então, por que hoje em dia a gente não se movimenta tanto, né? Quando a gente vai fazer alguma atividade, é uma atividade ali que precisa ser forçada, né? Que precisa ir lá na academia, a gente não faz mais tanto trabalho braçal e tal, então a gente não gasta mais tanta caloria quanto antigamente, né? E aí o que acontece é que essas calorias vão ser a mais e vão se acumulando. Fora que a gente tem muitos alimentos hoje em dia com densidade calórica maior. Então os industrializados, é a hora que vai entrar nas bolachas, no chocolate, nos doces, açúcar, enfim. Mas a questão não é nem tanto essa, né? Todo mundo sabe que tem que comer menos calorias para emagrecer. A questão é que muita gente também peca pelo contrário, né? Então vai ali achando que se comer muito pouquinha caloria, se fizer uma dieta, sei lá, de 1.000 calorias, se fizer uma dieta com pouquinha caloria, acha que vai emagrecer, né? E não é muito bem o que acontece. A gente tem muitos casos aqui no consultório que é exatamente isso. A pessoa começa a ali cortar caloria. Eu já cheguei a pegar gente que comia menos de 1.000 calorias por dia e o corpo não respondia, né? Porque qual que é o processo? A gente tem que entender que a gente se acha muito espertinho e dono da razão, né? Porque a gente se acha que a gente tem o poder sobre o nosso corpo, mas não é. O nosso corpo ele tem uma pré-programação desde da época das cavernas, né? Então, e a gente demora para mudar essa pré-programação, né? É o instinto ali, o nosso corpo passando por processos de sobrevivência, né? Então, lá atrás, quando a gente tinha que caçar o alimento, e sim, o nosso corpo, o nosso cérebro ainda é muito pré-histórico, sabe? Então, quando a gente tinha ali que caçar, o que o nosso corpo entendia, né? Se a pessoa ela tem uma ingestão baixa de calorias, eu preciso fazer o maior estoque possível. Então, a pessoa comia pouca caloria porque tinha que caçar a comida, tinha dias que ela não conseguia caçar a comida e ficava em jejum. Quando entrava uma caloria, o corpo pensava, preciso armazenar tudo isso, porque senão a pessoa não vai ter estoque de gordura, a pessoa não vai conseguir sobreviver aos próximos dias de escassez. Acontece que hoje a gente não tem mais essa escassez. E a hora que a gente força essa escassez, que são as dietas, a hora que a gente força ali uma restrição calórica, nosso corpo entende como um perigo. Então é aquele momento que ele para tudo e fala, olha a pessoa, o ser humaninho aqui passando fome, o ser humaninho aqui com déficit calórico, sabe o que a gente vai fazer? Vamos estocar tudo. Então é a hora que a pessoa começa a comer 1.000 calorias por dia e não consegue emagrecer por nada. E não consegue emagrecer porque o corpo ali começa a estocar. O corpo não vai deixar aquela caloria ir embora, assim, como deveria ir, né? Então aqui no consultório já passaram muitas clientes assim, do tipo, cara, eu faço tudo certinho, eu como pouco e mesmo assim eu não emagreço. E é muito doido, porque a gente vai lá e fala, ok, eu já cheguei a calcular, a gente não calcula a dieta, né? Eu já cheguei a calcular a dieta de algumas clientes assim pra mostrar, olha, você tá comendo muita pouca caloria, você tá comendo 1.000 calorias, você tá comendo 900 calorias, você tá comendo 800 calorias por dia, você nunca vai conseguir emagrecer assim, expliquei essa história do corpo, né? E aí a gente
E a pessoa fica, meu Deus, passei na nutricionista achando que eu ia ter que comer menos, e de repente ela me fala pra comer mais, mas tá bom, né? Geralmente quem passa aqui confia na gente, então paga ali pra ver. E é incrível, gente. A pessoa começa a comer mais, a pessoa começa a comer carboidrato, a pessoa começa a ter uma alimentação suficiente pro corpo, e o corpo desapega disso. Então é aquela hora que o corpo fala, cara, vai lá, emagrece, porque agora você não tá mais precisando de guardar tanta coisa, você não tá precisando de acumular tanta caloria assim, né? Então, o problema essa questão aí de quanto comer para emagrecer é que a gente fica nesses dois extremos. Todo mundo sabe que tem que comer menos do que tá comendo hoje, porque geralmente a gente já tá em excesso, né? Não é que a gente tem que comer, nossa, muitas poucas calorias, porque isso também não funciona, né? Então, tem esses dois pontos. E aí, o que acontece? A gente nasce, na verdade, sabendo quanto o nosso corpo precisa, né? Porque é muito louco a gente achar que alguém vai ali calcular num programinha o quanto o nosso corpo precisa. Porque, como assim? O programinha sabe mais do que eu mesma sobre o nosso corpo, né? Mas é isso que acontece, essa desregulação acontece muito por conta das dietas que a gente faz, né? Então, as dietas, elas bagunçam toda essa regulação que a gente nasce tendo. Porque, por exemplo, quando um bebê nasce, ele vai chorar ali, esporadicamente, para pedir alimentação. Ele nasce sabendo quanto o corpo dele precisa, né? Quando a gente é criança, a gente ainda tem um pouco desse senso de preciso comer o que o meu corpo está pedindo. E aí, o que acontece? É a hora que nossos pais falam, não vai sair da mesa até terminar de comer. É a hora que eles falam, se não comer tudo, não vai comer sobremesa, né? Gente, 1000 motivos ali. E eu não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, a gente estava saciado, a gente estava percebendo que não cabia mais, que estava cheia. E aí, na verdade, a gente era obrigado a comer um pouquinho mais ali, né? Vem biotônico Fontoura aí, também pra entrar na história. Porque as crianças estavam comendo normal, né? Tava todo mundo comendo ali na sociedade. Criança é mais chatinha pra comer, a criança não vai comer um prato do tamanho de um adulto. Só que aí tacava um biotônico para abrir apetite para comer mais. E não precisava, né? Então a gente nasce com essa autorregulação muito direitinha. Só que o que acontece é que a partir do momento que a gente começa a fazer... Primeiro começa a desregular lá na infância, né? Com os pais falando o quanto que a gente deveria comer. Geralmente os pais também têm essa questão da sociedade desregulada. Mas aí, conforme a gente começa a entrar aí no mundo das dietas, né? Vira uma coisa louca, porque... Uma hora passando um profissional que fala para comer de 3 em 3 horas, aí você começa a comer um lanche da manhã sem nem ter fome. Na outra hora você começa a fazer jejum intermitente, então começa a passar a fome. Na outra hora, ok, pode comer de 2 em 2 horas, mas 3 castanhas, você continua com fome desse mesmo jeito. Então, é complicado, né? A gente passa em alguém para ensinar a gente e a gente vai desaprendendo. Parece que a gente desaprende mais conforme vão passando os anos. E essas dietas têm muita culpa nisso, porque ou a dieta deixou a gente com muita fome, ou a dieta deixou a gente comendo ali quando não precisava, né? Uma coisa que eu observo muito, quem já fez jejum intermitente, então as meninas que já fizeram jejum intermitente antes de chegar aqui, é que elas perdem total a mão da fome. Então, elas não... Porque assim... Como a gente começou na live, o nosso corpo sabe muito bem o quanto é suficiente para ele, o nosso corpo sabe muito bem se virar na privação, né? E quando a gente sente muita fome, frequentemente, um dos mecanismos é o cérebro desligar essa sensação de fome. Por exemplo, tenta lembrar uma vez que você ficou com muita fome e não dava para comer naquela hora, sei lá. Eu me lembro muito de situações de ir na 25 de março. Vai lá na 25 de março, na época do Natal, chega lá de manhã, só vai sair de lá no final da tarde. E aí você não come. Aí começa aquela fome louca. E aí quando você tá indo embora, quando chega lá às 5 horas da tarde, você não sente mais fome nenhuma, né? Então o nosso corpo, ele entende todo sinal assim, de sofrimento intenso como uma coisa muito ruim que vai distrair a gente e a gente vai ser comido por um bicho, né? Como eu falei, nosso cérebro, ele é muito antigo, né? Então ele ainda entende que isso é sinal de perigo. E aí quando você fica tendo muita fome, sentindo muita fome, você começa a desligar esse sinalzinho. E aí o que acontece então com as meninas que a gente vê que faz jejum por muito tempo e depois vem com a gente? Que elas perdem noção da fome. Então, na verdade, a fome que elas sentem, em vez de ser uma fome grande,
já é uma fome, tipo, extrapolante, assim, elas perdem esse limite da fome normal e elas só sentem fome quando tá uma fome absurda que nada vai segurar elas, né? Então aí mais um exemplo de como que as dietas vão atrapalhando essa questão do quanto a gente sente de fome ou não, quanto a gente consegue perceber o nosso corpo ou não, né? E é isso, né? Vai atrapalhando esses sinais do corpo e a gente acaba não conseguindo mais reconhecer. Então, o primeiro passo, quando a gente pergunta quanto que eu preciso comer para emagrecer, o primeiro passo é você entender que ninguém pode responder isso por você. Ninguém tem formação para responder isso por você. A única pessoa que realmente, de fato, consegue falar isso é você, que é dona do teu próprio corpo, né? A questão é, a gente precisa fazer essa conexão de volta pra gente conseguir saber ali qual a necessidade real do nosso corpo, né? E aí, então, vamos lá. Anotei aqui os pontos principais pra gente não se perder. Primeiro ponto. Quando a gente tem emagrecimento, não quer dizer que a gente faz um déficit calórico do que a gente gasta ali de fato, né? Geralmente a gente já come um excesso, então se a gente tá no excesso, aqui é quanto a gente gasta, a gente tá no excesso. Se a gente já consegue reduzir, eu não preciso reduzir menos do que isso, porque eu reduzindo, regulando, equilibrando o que eu como com o que eu gasto, eu já consigo ter um emagrecimento, né? E aí, bom, enfim, aí depois vem os outros ajustes mais específicos, mas no primeiro momento vocês precisam entender isso. Vocês precisam se equilibrar, se regular, que aí o corpo vai responder, deixando o seu corpo na forma adequada, né? Porque o seu corpo, ele acumula gordura porque está provavelmente em excesso aí. E aí, por isso a importância do equilíbrio. Então, primeiro ponto, reconhecer a fome, né? Então, pra gente saber quanto que a gente precisa comer para emagrecer, a gente primeiro precisa entender quanto que a gente sente de fome. E aí tá um buraco, né? Porque a gente não tem noção. Tem gente que fala que não sente fome nunca, tem gente que fala que sente fome a todo momento e depois do almoço sente fome, né? A gente não sabe o que é fome, pra falar a verdade, né? A gente não sabe o que é fome física. Porque a gente tem vários tipos de fome, né? Isso a gente vai entrar mais a fundo dentro da jornada 5S. Mas a gente tem a fome emocional, que é clássica, vocês sempre veem por aqui. A gente tem a fome social, que é quando a gente come porque pra confraternizar, né? A gente tem uma fome mais relacionada à vontade de verdade. E a gente tem a fome física, que responde ali ao quanto realmente o nosso corpo precisa, né? E aí, quando a gente entra em fome física, a gente tem que entender quais são os sinais que o corpo dá pra gente, pra avisar que tá com fome, né? Então, o que você sente? O que você costuma sentir? Você fica com mais tonturas? O estômago fica meio esquisito? Você sente que baixa energia, começa a ficar irritada. Tem muita gente que fica irritado com fome e não sabe nem por quê. É fome, gente, real. Fome deixa as pessoas irritadas. Então vai percebendo, tenta, pra você conseguir ter uma discrepância grande, pega um dia que você tá com fome, que você sente que, nossa, eu tô com fome, e começa a perceber todos os sinais que seu corpo te dá para você sentir isso, né? Então, é dor de cabeça, é cansaço, é moleza, é não conseguir mais pensar, deixa eu ver, às vezes fica uns coisas na visão, né? Isso é uma fome muito grande, né? Vai percebendo quais são, quando você estiver com essa fome bem grande, quais são os sinais que o teu corpo tá te mandando para você fazer um rastreamento do tipo, olha, sempre quando eu sinto isso, quer dizer que eu tô com fome, porque às vezes a gente sente isso e esquece da fome, né? Então vai percebendo essa questão da fome física. A gente vai entrar dentro da fome física e dentro das outras fomes na jornada, por isso que eu não vou me aprofundar aqui, tá? Segundo ponto, a gente precisa escutar quando é de fato a hora de parar de comer, né? Porque a gente não tem mais esse controle, que nem eu falei no começo da live, né? Nossos pais nos ensinaram a comer e limpar o prato, porque deixar comida no prato é pecado. E aí, a hora que a gente entende que deixar comida no prato é pecado, a gente desliga a chavinha da saciedade e só vai no automático. Eu preciso comer o prato inteiro. Eu coloquei comida no prato. E até aquela frase, né? O olho maior que a barriga. Colocou mais comida do que deveria, mas come mesmo assim, né? E aí a gente vai ter que fazer um trabalho de formiguinha para resgatar essa questão da saciedade. Então, saciedade, você vai pensar assim: você tem que comer para se sentir bem. Sentir cheinho não é se sentir bem. Sentir bem é realmente assim, cara, tô bem, não tô com fome,
não tô com o estômago cheio, tô bem, tô recarregada de energia, né? Porque a gente tem mania de comer até o ponto de se sentir, ai, agora eu tô bem. Ai, agora eu tô cheia. Sempre assim, né? Agora eu tô bem, agora eu tô cheia. Então, a Gil, nossa, tô com fome porque eu demorei pra comer hoje. Tô indo almoçar agora junto com a live. Boa. Já presta atenção aqui. Então a gente tem que aí não terminar ali no ponto de falar, ai, tô bem, agora tô cheio. Isso daí tá errado, né? Tá errado no ponto de quer dizer que você tá passando do ponto certo, né? E aí é um exercício diário, um exercício de parar, se perceber. Então, todo momento de refeição, você vai parar, ver se, primeiro, se você costuma comer até se sentir cheia, se você... O que acontece ali, se talvez você come muito rápido, porque tem isso, né? Às vezes a gente come muito rápido também, e a hora que acaba o prato, a gente fala, nossa, mas eu tô com fome. Mas aí a hora que você para pra preparar na saciedade do estômago, você fala, não, meu estômago tá cheio. Como que eu tô sentindo fome? Que coisa maluca. Não deu tempo de processar, né? Porque a gente tem um canal de comunicação do estômago e cérebro. Só que leva um tempinho, leva 20 minutos. Então, se a gente come muito rápido, você não consegue dar esse tempo do estômago avisar pro cérebro de, olha, chegou comida, tá bom, podemos parar por aqui, né? E a gente continua porque a gente tem a percepção de que estar saciado é estar de pancinha cheia, né? De buchinho cheio. Então, vai reparando aí, faz esse exercício de primeiro não mexe em nada, só vê ali como que você funciona, tá? Depois que você entender como que você funciona, se sim, eu passo do ponto, não, eu não passo do ponto, eu passo do ponto só quando tô nervosa, eu passo do ponto só quando tô ansiosa, eu passo do ponto só no jantar, no almoço tranquilo, vai percebendo como que você funciona, para você conseguir, depois disso, ir medindo, né? E ir fazendo experiências do tipo, parar no meio do prato e falar, no meio do prato, eu estou satisfeita? E na maioria dos casos, adivinha, sim, você está satisfeita. E aí é um outro trabalho de formiguinha, você tirar aquela coisa de é pecado deixar comida no prato, né? Esse daí é um outro trabalho um pouquinho maior. Mas você consegue ir lá medindo, né, a quantidade. Se você sabe que no meio do prato você se sente satisfeita, tá na hora de reduzir esse prato, né? Então vai trabalhando em cima disso. Bom, gente, manda pergunta aí, tá? Então, o quanto comer aí para emagrecer é isso. Teu corpo que vai te dizer. Gente, esquece. Não tem continha que diga isso. Não tem nutricionista, nutrólogo, endócrino que diga isso. É teu corpo e resgatar essa comunicação aí que você tem com ele, tá bom? Então, manda as perguntinhas. E ontem eu gostei muito de mandar o código para vocês. Achei que foi super legal. Tem um código secreto aqui entre quem participa da live e tal. E aí eu fui pensar, tá? Que ontem eu tinha planejado a listinha do açúcar, aí hoje eu não tinha nada planejado. Mas aí eu resgatei uma ferramenta que a gente usa dentro de consulta, que é para vocês aplicarem ali durante a refeição. Então, durante a refeição lá tem um passo a passo, é bem legal. E aí eu queria colocar algum emoji aí pra gente fazer o nosso código. Vamos escolher um emoji de comida? O que vocês têm aí de emoji de... Ai, tô sem celular aqui. Gente, vão colocando uns emojis aí de comida para eu escolher. Vamos me ajudar. E aí, quem colocar esse emoji lá na última foto, a gente manda esse exercício para vocês fazerem durante a refeição, tá bom? Deixa eu ver os comentários que vocês mandaram aqui. Ateliê Van Coimbra, deve ser Van, né? Sente isso, percebo que a falta de atividade física me faz estagnar na balança. Sim, porque aí se você não gasta também, você vai ficar ali, ó, no 0 a 0, né? É aquele ponto que a gente chega onde a coisa para, né? E o jeito de levar ali às vezes não fazendo restrição, mas fazendo exercício. Até porque, gente, não sei se vocês percebem essa diferença. Existe uma diferença muito grande entre quem emagrece com exercício e quem emagrece sem exercício. O corpo fisicamente com exercício dá muito mais impressão de emagrecimento, né? Às vezes na balança nem vai dar essa diferença, mas visualmente é muito diferente quem emagrece com exercício do que quem emagrece sem exercício. A Michelle falou, não sinto fome, mas sinto vontade de ficar mastigando alguma coisa. Isso daí não é fome, né? Bom, você já sabe que não é fome, não sinto fome, né? É vontade de mastigar. Isso daí, ó, fome emocional, hein? Vai pra jornada que a gente vai falar disso. A Juju respondi.
É gula que chama, tenho sempre. É gula que chama, exatamente. A fome muda dependendo do dia? Sim, um dia com mais fome, um dia com menos fome. Sim, muda. Justamente quando a gente começa a perceber isso de quanto o meu corpo precisa, a gente começa a perceber que os horários de refeição mudam, né? A quantidade necessária para comer também muda. Então, por exemplo, se é um dia que eu tô com uma fome menor, eu não vou comer a mesma quantidade de um dia que eu tô com uma fome maior. E aí que as dietas dão muito errado, muito errado. Um exemplo que vocês vão pegar aqui, ó, rapidinho. Sabe quando você faz dieta e na dieta tá escrito assim, lanche da tarde, 3 castanhas e 3 damascos. Aí vão ter que tacar a castanha na cabeça de quem colocou isso na dieta, né? E aí o que acontece? Legal, se eu tiver com uma fominha, aquelas 3 castanhas e os 3 damascos vai dar super. Agora, se você tiver com uma fome de final da tarde, gente, fome de final da tarde é tenso, né? Cara, não vai ser isso. E aí você vai comer as castanhas, aí depois vai começar a te dar uma fome ali meio emocional de querer chocolate, de querer uma coisa mais calórica e tal, e deu tudo errado. Então, quando você começa a reconectar aí com o teu corpo, é isso que acontece. Se um dia você consegue perceber que tem dias que você vai ter menos fome, e aí você vai comer menos. Tem dias que você vai ter mais fome, e aí você vai comer mais. E tá tudo certo, porque você tá ali respondendo o que o teu corpo precisa. Vamos ver aqui, ó, os emojis. Tem sushi, tem bacon. Gostei do bacon. Macarrão, pizza. Um hambúrguer, gente, por favor. Ai, gente, vamos ver aqui. Pizza. Eita, vamos na pizza que a pizza ganhou? Então depois... Não vamos agora não me abandona aqui que eu ainda vou responder as perguntas. Mas depois que acabar a live, então vocês vão lá na última foto e colocar a pizzinha que eu vou mandar o exercício por direct pra vocês. Deixa eu ver aqui que eu perdi uma pergunta. Caiu, peraí. Sentir ou ouvir a barriga roncar é sempre sinal de fome fisiológica? Depende aí. É que depende muito da sua percepção, porque, por exemplo, quando eu tinha gastrite, a minha sensação era muito parecida com a de fome. Então eu sentia meu estômago dar uma apertada e eu sentia ele se mexer assim. Tem gente que vai confundir isso com fome. E eu sabia que era gastrite, principalmente porque a sensação é um pouquinho diferente. Por isso que você tem que estar muito atenta lá e fazer o exercício, na verdade, da forma contrária. Então você começa pegando um momento de fome e vai destrinchando as sensações que você tem dessa fome física. Porque aí você vai ter noção de, putz, não, isso daqui que eu tô sentindo não é parecido com aquilo ali, sabe? Su, sinto muita fome de manhã e quero comer tudo. E aí no almoço fica sem fome. Su, importante pra você. Dica aqui mega importante pra você. Repara se à noite talvez você não esteja exagerando. Sabe o que a gente costuma fazer? Às vezes a gente fica, por exemplo, vou construir a toalhinha, você fala se é isso que acontece. De manhã você come muito, porque acordou com fome. Aí no almoço é a hora que você não tem fome e não come direito. Provavelmente final da tarde começa a dar uma fominha, mas você fica, não vou comer, tem que trabalhar. Quando vê, passa batido, já deu 8 horas da noite, né? E aí 8 horas da noite você come um negocinho ali, porque dizem que comer à noite deve engordar, mas é mentira. E aí no dia seguinte você acorda com fome. Geralmente essa fome grande de manhã é coisa lá do dia anterior. Do mesmo jeito que acordar sem fome nenhuma, também é coisa do dia anterior. Tem muita gente que fala, né? De manhã eu não sinto fome. Tá, mas não sente fome, mas come um mundo à noite, né? Porque aí não sente fome de manhã, no almoço come exagerado, à tarde não sente fome, quando chega na hora do jantar quer comer um monte também, e aí chega no outro dia não tem fome. Andréia. E quando a gente está tão sem esse termômetro que a gente passa às vezes muitas horas sem fome e quando a fome vem é para comer um leão. Isso daí acontece, né, Andréia, depois de um histórico de dietas. O que você vai fazer? Coloca despertador ao longo do dia. Então coloca despertador de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, na hora da tarde, no meio da tarde, final da tarde, hora do jantar, porque você precisa lembrar de resgatar isso. A gente não vai fazer isso no automático, não vai ser automático aqui, tô sem fazer nada, deixa eu ver quanto que tá minha fome. Não acontece isso. Programa despertadores ao longo do dia e aí vai fazendo realmente um diário, sabe? Anota ali, de manhã, qual que era a minha fome de 0 a 10?
Tá, dei uma nota ali. No meio da manhã, às 9 da manhã, qual que é a minha fome? Aí anota. Porque sabe o que você vai perceber? Provavelmente você vai perceber que ou no meio da manhã, ou no horário da tarde, umas 3 horas da tarde, começa a surgir uma fominha. Só que é a hora que a gente tá no ritmo, né? A gente não para pra perceber. E aí, talvez a hora que chegar à noite, que vem essa fome de leão, né? Depois de já ter passado batido as fominhas, os avisos. A Renata, eu também tenho muito mais fome de manhã, mas estou tentando fazer um lanche leve no meio da manhã. Para mim funciona castanha, ameixa seca ou uma fruta. Mas aí que tá, né? É pra uma fominha essas castanhas e ameixa, porque se for pra uma fome grande não funciona. Isso é uma coisa que de vez em quando eu falo pra vocês aqui nos stories, né? Porque vira e mexe eu faço 2 cafés da manhã. Porque eu acordo com uma fome ok. Aí eu vou lá e como uma coisa ok. E aí tem gente que tem medo de sentir fome. Então, mesmo com uma fome mais ou menos, vai lá e faz um café da manhã gigante, com medo de sentir fome no meio da manhã até o almoço. Né? E, gente, tá tudo bem, sim. É isso que às vezes a gente tem que estar muito esperta. Tá tudo bem sentir passar fome, não. Tá tudo bem sentir fome. Então, sentir estímulo de fome, cara, é maravilhoso. O que você não pode é passar fome. Então, assim, tá tudo certo ir respondendo essas fomes que vão aparecendo. Andréia, se eu comer tarde da noite, fico com muita fome de manhã. Mas se eu comer às 5, não sinto nenhuma fome de manhã. Acho que depende aí mais do que você come. A composição é diferente do que você come às 5, do que você come tarde da noite. Porque, assim, por exemplo, às vezes a gente chega, sei lá, 9 horas... A gente não vai comer uma refeição mais completa, vai comer um negócio mais levinho que vai durar pouco ali no nosso estômago. E às vezes comendo às 5, é aquela hora que a gente consegue dar uma exagerada porque ainda tem tempo para digerir, né? Dá uma olhada nisso, às vezes é a composição aí da refeição. Bom, gente, mais alguma pergunta? Senão a gente vai lá deixar a pizza na nossa última foto para mandar o exercício para vocês. Tá todo mundo inscrita na Jornada 5S? Vocês estão aqui só aqui olhando as lives e não estão se inscrevendo na jornada, hein? Me conta. Eu quero ver vocês lá na comunidade do Face, contando o que vocês aprenderam na live, compartilhando aí os conhecimentos que vocês estão aprendendo, compartilhando as dúvidas, porque lá na comunidade do Face a gente vai estar assim, 100% do tempo. Amar, eu nunca sinto fome de manhã, sempre janto às 8. Porém, de manhãzinha não sinto nadinha de fome. Some umas 9. Eita, peraí, vou ler de novo que eu não entendi. Eu nunca sinto fome de manhã, sempre janto às 8. Porém, de manhãzinha não sinto nadinha de fome. Some umas 9. Eu não entendi, Má. Você não tem fome, é isso? Some umas 9? Ou você tem fome antes das 9? Não entendi. Posso tomar... gente, peraí. Muito bem, Jaque inscrita. Jaque, eu quero você lá tutorando as meninas no grupo, hein? Já aprendeu bastante coisa no desafio. Rê tá inscrita, Michele tá inscrita, Kel inscrita. Muito bem. Ju, uma pergunta sobre a jornada. Quem está passando com vocês? Ju, eu vi sua caixinha de pergunta. Eu ia te responder depois. Sim, vale a pena. Deixa eu falar por quê. Inclusive, eu vou usar o exemplo de uma cliente minha. Eu tenho uma cliente que ela já faz acompanhamento faz uns meses, né? E ela tá evoluindo muito, muito, muito bem. E aí, acho que em setembro, em agosto ou setembro, galera, teve a maratona dos 7 passos. Teve a maratona dos 7 passos. E ela fez, então assim, mesmo que a pessoa tá em processo, porque assim, consulta, você sabe, é um processo mais intenso, porque a gente realmente entra mais específico aí no que você precisa. Mas mesmo assim, a gente tem um sistema de aprendizado, isso daí do ser humano mesmo, que cada vez que a gente escuta a mesma coisa, a gente tende a pegar uns insights diferentes, sabe? Então essa cliente, quando ela fez a maratona, a gente faz consulta todo mês. Mas com a maratona, ela escutou algumas coisas que sabe que na hora que faz destrava ali a mente? Então é muito legal, porque mesmo vocês ainda em acompanhamento, vocês conseguem pegar esses insights com mais força,
né? Então, mesmo que você esteja de acompanhamento, pode fazer, vale a pena, porque é esses insights aí que vão te empurrando. Fora que tem os desafios, né? Não é só as aulas, os desafios vão ser muito legais, que você consegue ali colocar coisas diferentes em prática. Deixa eu ver aqui, gente, que eu me perdi. Andréia, posso tomar café da manhã às 11 e almoçar às 13 ou 4? Pode. Você vai fazer aí conforme o teu dia, conforme funcionar para você. Dependendo da hora que você acorda. Eu tenho cliente que faz turno noturno, né? E aí os horários vai ficar conforme a vida real. Não adianta a gente ficar inventando muita coisa, não. A Mar diz que não sente fome. Tá, mas o que você vai prestar atenção? Às vezes a gente não sente fome, mas isso vai refletir em várias coisas. Então, é nessa vontade louca de comer à noite, que é quando a gente come muito e não vai sentir fome mesmo, de manhã. E 2, a gente começa a sentir muita fome emocional. Então, alguns tipos de fome emocional, principalmente de doce no final da tarde ou de doce no final da noite, é sintoma de gente que deixou de comer a energia necessária ali durante o dia. Então, dá uma olhadinha nisso se não tá aparecendo essas vontades. Sua inscrita. Eli também quero você de tutoria lá no grupo do Face, ajudando as meninas. Mas eu acordo das 6h30, 7, só consigo tomar café umas 9, mas tá tudo bem, vai respeitando isso. Não precisa ser assim, acordei e tô tomando café da manhã. Tem dia que eu também dou uma esperada. A Gil, nossa, sim, muito legal. Então tá bom, mandei em vários lugares, ansiosa. Gil, vai ser muito bom. Bom, galera, já tá dando o tempinho aqui da live. Amanhã eu esqueci o tema, a Camilinha tá aí. Qual que é o tema de amanhã? Amanhã, a hora do almoço com a Camila, viu? Gente, deixa eu dar um recado aqui pra vocês do Nutri Me Ajuda. Ontem tinha um monte de gente na live, não sei se tem alguém aqui falando que tá com vergonha e tal, e tem que aparecer. É muito importante, né? A gente tá aqui com a nossa galera. Então, a gente não tá aqui com pessoas que vão estar aqui só pra julgar, vão estar aqui só pra falar, olha lá, o que ela tá fazendo de errado, né? A gente tá aqui pra realmente estar todo mundo junto. Esse é o sentimento que a gente quer muito trazer para vocês, tanto com a comunidade, quanto quando acontecem os desafios da Nutri, é mostrar que vocês não estão sozinhas, que todo mundo não, mas tem muita gente passando pelo mesmo processo de vocês, pelo mesmo sofrimento de dieta, pelo mesmo sofrimento de não conseguir emagrecer, né? E aí, às vezes, a gente fica com vergonha, ou porque vão julgar, então fica tranquila, você tá em casa aqui, ninguém vai te julgar. E 2, porque assim, às vezes a gente acha que as nossas dúvidas são bobas, que na verdade a gente não consegue por culpa nossa, não é. E então, quem tiver com vergonha de participar do Nutri Me Ajuda, gente, fica tranquila. E ainda mais que a gente tem que pensar, vamos pensar que o Nutri Me Ajuda, ele não é só para ajudar a pessoa em si, porque quem vai assistir também vai ser ajudado, né? Então, acaba perdendo a oportunidade, um de se ajudar e um de ajudar os outros. Então, gente, fica tranquila com questão de vergonha. Vocês acham que a gente nasceu aqui se expondo, falando, tagarelando aqui na frente da câmera? Não, a gente morria de vergonha. Mas é isso, vocês estão em casa. Fiquem muito seguras que vocês estão em casa. Não vai ter julgamento, não vai ter julgamento de ninguém. Quem julga as pessoas não tá aqui acompanhando a gente, porque não é o tipo da nossa galera, tá? A Cá aqui, meu suporte. A Cá amanhã não dá pra perder, tá? Como lidar com os doces, amanhã é muito importante. Como lidar com os doces, a 1h15. Hoje à noite, a Cá volta pra fazer a Me Ajuda com vocês. Amanhã no Trimer. Enfim, gente, entra lá na jornada, entra lá no canal do Telegram, que aí vocês ficam, a gente vai dando aviso lá, fica mais fácil, tá? Então, bora lá pro post, vocês vão lá, deixa a pizza, a gente manda o exercício pra vocês, tá bom? Gente, brigadão aí, vocês ficaram até o final. Acho que foi bem legal essa live, vocês conseguiram tirar bastante dúvida, né? E um beijinho!